Imagina o seguinte cenário. Um negócio finalmente alcança a tão sonhada primeira página do Google. O sonho de consumo de muita gente, né? Exato. O telefone começa a tocar sem parar, as mensagens simplesmente chovem no WhatsApp, a visibilidade vai nas alturas e, como resultado direto de todo esse sucesso enorme, A empresa quebra. falência total. Fim de jogo. Hoje, a nossa análise mergulha exatamente nessa neblina, sabe? É algo super contraintuitivo. A gente vai explorar a fundo a metodologia EDN 4.0, a Engenharia Digital de Negócios. Criada pela Maria Eduarda Torres, é importante citar. Isso. E a missão dessa nossa imersão hoje é desconstruir de vez a ideia de que o SEO é uma pílula mágica. A gente quer entender por que ele funciona muito mais como um amplificador de estruturas. E para quem acompanha a gente, buscando clareza num mar de promessas de tipo fique rico rápido na internet, a ideia aqui é extrair a essência de como construir uma autoridade real, sabe? Resultados que se sustentam de verdade. Porque essa premissa muda completamente a forma de olhar para o marketing. É. O que é fascinante aqui é como a realidade operacional confirma essa coisa de que o tráfego orgânico, quando chega num volume muito grande e de forma meio abrupta, ele atua como uma lupa gigante. Uma lupa em cima dos problemas, exato. Sobre as fraturas ocultas de uma operação, sabe? É um diagnóstico duro, claro, mas super vital. Há um alívio enorme em entender isso, de que a resposta para o crescimento não é necessariamente fazer mais postagens ou gritar mais alto nos algoritmos. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a resposta muitas vezes é arrumar a casa antes de abrir a porta para a multidão, né? Com certeza. Antes de falarmos sobre táticas, tipo como atrair dezenas de milhares de pessoas, a gente precisa entender o desastre absoluto que acontece quando se atrai esse pessoal cedo demais. Tem um caso prático na pesquisa que ilustra isso de uma forma que chega a dar um aperto no peito, cara. Nossa, o caso do Dr. Marcos. Esse mesmo. Sim, a trajetória do Dr. Marcos é o exemplo perfeito do que a gente chama de armadilha do tráfego precoce. Ele é um dentista de uma cidade de médio porte, lá no interior de São Paulo, e é um cenário extremamente comum, sabe? Uhum. Aquele consultório padrão. Isso. O consultório é razoavelmente organizado, ele atende ali cerca de 12 pacientes por dia e tem uma base de clientes construída quase a 100% na indicação, naquele boca a boca. É um negócio saudável, super previsível e funcional. Mas aí ele decide que é hora de escalar. Ele quer entrar no jogo digital pesado. E faz tudo que a cartilha tradicional manda, né? Contrata uma otimização de site, foca em SEO, começa a produzir artigos sobre odontologia estética. E a mágica acontece. Ele chega na primeira página. Depois de uns meses, ele crava a primeira página do Google pro termo dentista estética na cidade dele. É o ápice do marketing, certo? O painel de métricas mostra um gráfico lindo apontando direto para cima. Visualmente é um sucesso absoluto. Mas aí que tá o pulo do gato. O negócio simplesmente trava. Trava geral. Trava porque a infraestrutura física e de atendimento dele não estava preparada para receber o volume que o marketing entregou. Pensa na recepcionista do Dr. Marcos, por exemplo. Ela devia estar acostumada com venda super quente, né? Totalmente. Ela passou anos atendendo a ligações de pessoas que já ligavam dizendo: "Ah, oi, sou amigo do fulano, queria marcar um horário". É uma venda quase automática. E de repente, do nada, ela começa a receber dezenas de ligações de completos desconhecidos que acharam o site no Google. Gente pesquisando preço, curioso. Exato, gente que tem dúvidas técnicas. E ela não tem um roteiro, não tem um script de vendas. O resultado disso, o consultório começa a perder quase 40% dos contatos logo no primeiro atendimento. Caramba! 40% de perda logo de cara. E o efeito dominó disso é cruel. Como não existe um processo de triagem inteligente, qualquer pessoa que insiste acaba conseguindo agendar. E o site dele não tem informações claras sobre a faixa de preço dos procedimentos. Pois é. Então o que acontece? O visitante chega no site, não acha o preço, clica no botão do WhatsApp e cai direto no celular pessoal do dentista. O Dr. Marcos, que deveria estar focado em realizar procedimentos complexos, passa a ter o celular transbordando de mensagens enquanto está literalmente com a mão na boca de um paciente. Imagina o estresse. E o golpe final na operação é puramente financeiro, sabe? A margem de lucro despenca de vez. Porque ele começa a dar consulta de graça. Exatamente.
Ele passa a realizar dezenas de consultas de avaliação e triagem que, historicamente, ele não cobrava, porque antes as pessoas já vinham decididas a comprar. Ele troca horas valiosíssimas de procedimentos de alto ticket por conversas gratuitas com pessoas que, no fim das contas, nem têm o orçamento para o tratamento. Ele transformou o tráfego em custo operacional. E estresse crônico não em receita. O digital não cria estrutura, ele apenas aplica um megafone naquilo que já existe. Se a estrutura é frágil, o tráfego gera o caos em escala. Sabe, ouvindo essa dinâmica faz todo sentido. Eu fiquei pensando numa analogia aqui. É exatamente como você convidar 100 pessoas para um jantar super luxuoso na sua casa. E não ter comida. Pior. Você caprichou nos convites, a papelaria é impecável, a distribuição foi perfeita, todo mundo confirmou presença. Só que, quando a campainha toca e os 100 convidados entram, você só tem 4 cadeiras na sala, a geladeira está completamente vazia e a pia está transbordando com a louça suja da semana passada. Nossa, pesadelo. O convite, que é o marketing, funcionou maravilhosamente bem, mas a experiência da entrega foi um desastre completo que manchou a sua reputação. Olha, uma analogia irretocável. É exatamente por isso que a metodologia EDN 4.0 não começa ensinando táticas de palavras-chave. Ela força uma análise estrutural em 4 pilares fundamentais. Porque se o tráfego vai amplificar o que tem dentro da casa, a gente precisa ter certeza de que a casa aguenta a festa. O que nos leva ao primeiro desses pilares estruturais, que é o posicionamento. E tem um conceito implacável aqui na pesquisa chamado de a regra dos 10 segundos. Como isso funciona na prática? A regra dos 10 segundos é basicamente um filtro de clareza. Imagina que um visitante clica no link e entra no site da empresa. Ele precisa entender exatamente o que a empresa faz, para quem ela faz e por que ele deveria escolhê-la em vez do concorrente. Tudo isso em, no máximo, 10 segundos. Entendi, é super rápido mesmo. Sim, se a pessoa precisa rolar a página inteira ou ler 3 parágrafos complexos só para adivinhar qual é o serviço prestado, o posicionamento falhou. E um posicionamento confuso destrói a taxa de conversão, não importa quantos milhares de visitantes o SEO traga. Faz sentido. Se os convidados chegam na casa e não sabem se é um jantar de gala ou uma festa na piscina, eles vão embora. Mas digamos que o posicionamento seja perfeito. A pessoa entendeu e quer comprar. Aí entramos no segundo pilar. A operação. Isso. E a pergunta central aqui é daquelas que tira o sono de muito empreendedor que está lutando para pagar boleto. O seu negócio aguenta se o tráfego triplicar nos próximos 90 dias? Exato. A operação é a capacidade de entregar o que foi prometido com consistência, sabe? E isso exige processos documentados. Voltando lá para o nosso dentista, o gargalo estava na operação de atendimento. A recepcionista sem roteiro? Uhum. Se os clientes chegam perfeitamente qualificados pelo site, mas as vendas não acontecem, quase sempre há uma fratura operacional. Pode ser o tempo de resposta no WhatsApp, pode ser a falta de estoque ou a falta de braço mesmo para executar o serviço. Se você triplica a demanda de um processo que depende exclusivamente da memória do dono da empresa, A operação quebra no meio, quebra totalmente. o que deságua no terceiro pilar, que é o financeiro. Porque de nada adianta vender muito se a conta no final do mês não fecha. O foco aqui não é ter rios de capital de giro, mas sim ter uma clareza meio clínica sobre a margem real de lucro e o famoso LTV, né? O Lifetime Value. Que é o quanto um cliente gasta com a empresa ao longo do tempo. E a conexão entre SEO e o pilar financeiro é onde muita gente se perde. Pensa no mecanismo financeiro por trás do crescimento. Se adquirir um novo cliente custa energia e dinheiro, mas a margem de lucro desse produto é minúscula e o cliente nunca mais volta para comprar de novo? Ou seja, um LTV super baixo. Isso. Nesse cenário, aumentar o volume de vendas apenas acelera a falência. A empresa cresce em volume de trabalho e encolhe na margem de lucro. O dinheiro entra, mas não sobra. É correr na esteira e não sair do lugar. E aí, finalmente, depois de olhar para posicionamento, operação e financeiro, a gente chega no quarto pilar, que é digital e gestão.
onde moram o site, as redes sociais e o SEO. E se conectarmos isso com o quadro geral, fica evidente porque a grande armadilha do mercado é tentar resolver o pilar digital primeiro. Colocar a carroça na frente dos bois. Exatamente. O digital é a ponta da lança. Ele depende intimamente da força dos outros 3 pilares para conseguir perfurar o mercado. Investir pesadamente em ferramentas digitais e tráfego sem resolver os gargalos de quem atende o cliente ou sem saber se a margem de lucro faz sentido é literalmente comprar ruído e estresse. Mas espera um pouco, eu fiquei com uma provocação válida aqui. Sendo bem pragmático, isso significa que um pequeno empreendedor, aquele cara que está na linha de frente vendendo o almoço para comprar janta, precisa ter uma multinacional perfeita com processos no padrão ISO 9001 em um setor financeiro de Wall Street antes de criar um simples perfil no Google ou começar a postar? Isso não paralisaria quem está começando? É um medo muito comum, mas a resposta é um sonoro não. A metodologia não exige perfeição antes da execução. A questão toda é sobre diagnóstico e calibração, sabe? Ninguém precisa de um certificado internacional de qualidade para começar. Ufa, ainda bem. O que se precisa é de honestidade brutal para saber em que degrau o negócio está hoje. Se a operação é pequena e só aguenta mais 5 clientes por semana, a estratégia digital vai ser calibrada para atrair exatamente 5 bons clientes e não 50. A estrutura sempre tem solução técnica, desde que o diagnóstico inicial não seja uma mentira que o dono conta para si mesmo. Perfeito. A clareza substitui a perfeição. Então, uma vez que esse diagnóstico honesto foi feito e os pilares estão ali sendo trabalhados, a gente precisa falar sobre um modelo mental para atrair essas pessoas. Porque há uma diferença estrutural gigantesca entre o conceito de alugar um espaço na internet e construir um ativo próprio. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa é a grande fronteira entre o tráfego pago e o tráfego orgânico. Pensa no tráfego pago, tipo os anúncios no Google Ads, os posts patrocinados lá na Meta, como um aluguel comercial num shopping muito movimentado. Tem vantagens enormes, né? Você paga, a loja abre e no mesmo minuto tem gente passando na porta. Escala super rápido, você testa ofertas em tempo real. Mas tem aquela falha estrutural gravíssima a longo prazo, né? O custo para o clique, o famoso CPC, não para de subir. Nunca para. Ele acompanha a inflação do mercado e a entrada de novos concorrentes. E o mais crítico de tudo, no exato segundo em que o seu orçamento diário acaba ou que o cartão de crédito recusa lá na plataforma, a sua vitrine desaparece. É escuro total. A torneira simplesmente fecha e o negócio deixa de existir na internet de um segundo para o outro. Exatamente. O tráfego orgânico, focado em SEO, opera numa lógica inversa. Ele é a construção da sua casa própria. Cada artigo, cada página bem estruturada, cada conteúdo em vídeo que responde a uma dúvida real é um tijolo que você coloca nessa construção. É algo que fica, né? Fica. Com o tempo, o esforço marginal decresce. Um conteúdo épico publicado hoje pode continuar atraindo clientes qualificados todos os dias, totalmente de graça, daqui a 3 anos. É um investimento com retornos compostos e silenciosos. Só que a gente precisa ser sincero aqui com quem está ouvindo, porque no passado, fazer SEO e construir esse ativo significava escrever meio que como um robô, não é? A estratégia era pegar uma palavra-chave, tipo, sei lá, sapato de couro, e repetir isso umas 40 vezes no texto até a frase perder completamente o sentido para um ser humano. Era terrível de ler. Sim, só que esse SEO antigo, o de repetição cega, ele morreu. O jogo hoje se chama EEAT. Experiência, especialidade, autoridade e confiança. E a mudança no mecanismo do Google para ler isso é brilhante. Eles não leem mais palavras isoladas, eles leem o que chamam de entidades semânticas. Como isso funciona de verdade para o pessoal que está ouvindo? Bom, o mecanismo mudou de um simples localizador de palavras para um compreendedor de contexto, sabe? Antigamente, o algoritmo era tipo usar um Ctrl F no teclado. Ele só contava quantas vezes a palavra aparecia na página. Hoje, o Google entende o mundo através de entidades semânticas. Tipo, conceitos amplos. Isso. Se você escreve um texto sobre maçã, o algoritmo procura o contexto ao redor. Tem palavras como pomar, colheita, doce, fruta. Ou tem palavras como smartphone, bateria, Steve Jobs. Ah, sensacional.
Ele entende a diferença do contexto da palavra. Ele entende o conceito, a entidade. E é por isso que repetir palavras igual um papagaio não funciona mais. Você precisa dominar o assunto como um todo, para que a inteligência artificial entenda que você é uma autoridade naquilo. E é justamente aí que entra o primeiro E dessa sigla EEAT, que significa experiência. Sim, e a adição desse E de experiência foi uma jogada mestra super recente do Google. Foi meio que uma resposta direta ao tsunami de conteúdo genérico gerado por inteligência artificial. Porque o ChatGPT escreve qualquer coisa hoje, né? Qualquer coisa. Uma IA pode escrever um texto impecável e gramaticalmente perfeito sobre como consertar o motor de um carro, por exemplo. Mas o que a IA não tem? Ela não tem cheiro de graxa. Exato, não tem calo na mão. Ela não tem a vivência. O algoritmo atual é treinado para recompensar pequenos sinais de que quem escreveu aquele texto viveu aquilo na pele. Pode ser uma foto original de uma peça quebrada que você tirou na oficina, a menção de um atalho que só quem trabalha na área todo dia conhece, ou até mesmo explicar as exceções à regra, sabe? Aquilo que geralmente dá errado na prática e que não está nos manuais. Isso mesmo. O robô sabe quando o texto tem calo na mão. É quase uma ironia cômica. O Google gasta bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial, cria uns algoritmos insondáveis de aprendizado de máquina, e a conclusão final do supercomputador é, por favor, sejam genuinamente humanos. Exatamente isso. Sejam humanos. Para agradar a máquina, hoje a melhor estratégia é ter pisado no barro, ter resolvido problemas de verdade no mundo real e saber comunicar essa vivência de um jeito autêntico. E comunicar respeitando o próprio ritmo, né? Porque sabendo que construir esse ativo exige experiência real, o próximo desafio é como começar. E o maior erro estratégico possível é olhar para o lado e tentar copiar a estratégia de palco do seu vizinho, sem entender os bastidores dele e principalmente sem respeitar a sua própria maturidade empresarial. Nossa, sim. Aquela vontade quase incontrolável que todo mundo sente de olhar para um concorrente que tem um canal no YouTube com 50 mil inscritos, um podcast, um Instagram bombando e pensar, putz, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa agora, para ontem. Isso levanta uma questão importante sobre diversificação precoce. É uma receita certinha para o burnout. Você tentar replicar o canal de 50 mil inscritos, mas você ignora completamente os 3 anos de consistência que veio antes. Você ignora a equipe de edição terceirizada que o cara tem, o orçamento de tráfego que impulsiona os vídeos dele. É por isso que a metodologia EDN 4.0 divide a jornada em níveis de maturidade. A ideia é eliminar o atrito psicológico de querer abraçar o mundo. E essa jornada começa lá no nível 1, que é muito apropriadamente chamado de caótico. O nível 1 é intenso. O negócio é movido a adrenalina e a apagar incêndios o dia todo. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, sabe? O fluxo de caixa é totalmente imprevisível e a recomendação de marketing para esse nível é quase um choque de realidade para muita gente. Mantenha as coisas extremamente simples e fuja de estratégias complexas. Mas espera aí, 0 blog, 0 produção de conteúdo elaborada no Instagram? Para um negócio que precisa aparecer para vender, recomendar 0 conteúdo não soa como um suicídio digital? Soa super contraintuitivo, eu sei, mas é a salvação, na verdade. Se o dono do negócio está preocupado em como vai pagar a folha de pagamento da equipe na sexta-feira, ele não tem energia mental para escrever artigos aprofundados baseados em EEAT. Vai sair algo raso e feito de qualquer jeito, né? Qualquer tentativa vai gerar conteúdo raso e ruim. O foco no nível 1 deve ser puramente nas ferramentas de conversão direta. Um perfil da empresa no Google ali, impecável, para atrair quem busca por localização no mapa, e um WhatsApp muito bem configurado, com mensagens claras e rápidas. O objetivo é sobreviver, criar fôlego e fazer caixa. Faz todo sentido. E quando esse fôlego finalmente vem, o negócio avança para o nível 2, o desorganizado. Os clientes já chegam com alguma previsibilidade, mas o dono da empresa ainda é o grande gargalo de tudo. E é aqui que a dor psicológica do empreendedor moderno bate forte. O famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora. Ah, o FOMO é cruel. Ele vê o concorrente fazendo dancinha no TikTok e acha que precisa fazer também para não ficar para trás. Esse é o momento de maior perigo, de verdade. O nível 2 é onde a maioria estagna por exaustão.
A regra de ouro aqui é a disciplina do foco. Você precisa escolher apenas um canal de atração orgânica, um só. E manter o foco nele. E manter a consistência de publicações, digamos, 2 vezes por semana. Você tem que resistir ativamente à tentação de estar no LinkedIn, no TikTok, no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Isso levanta uma questão sobre o comportamento dos próprios algoritmos, não levanta? O que acontece nos bastidores quando alguém tenta pulverizar o esforço em todas as redes ao mesmo tempo, fazendo um trabalho, sei lá, nota 6 em todas elas. O que acontece é um duplo fracasso. Primeiro, o empreendedor esgota sua criatividade e o tempo dele, que já é escasso. Segundo, e mais importante tecnicamente falando, os algoritmos são alimentados por sinais de relevância. Se você posta de forma esporádica e medíocre em 5 redes diferentes, Fica tudo diluído. você não acumula dados de engajamento suficientes em nenhuma delas para provar sua autoridade e confiança, que são as outras letras lá do EEAT. O algoritmo simplesmente te ignora por falta de sinais fortes e consistentes. A consistência obstinada em um único canal vence o volume dissipado em vários todas as vezes. E quando essa consistência começa a gerar um fluxo de caixa sólido e previsível, o negócio entra no nível 3, o estruturando. É aqui que a mágica da autoridade e dos juros compostos do SEO começa a mostrar os dentes. Sem dúvida alguma. No nível 3, a fundação operacional já suporta o crescimento e o dono consegue finalmente delegar tarefas para focar na estratégia. Aqui, o blog vira uma arma de longo alcance. É a hora de pisar no acelerador. Começa a construção de pilares de conteúdo densos, a aplicação de SEO técnico no site e o ganho de links externos, onde outras plataformas mencionam seu negócio. Um artigo denso escrito nesse estágio atrai clientes por meses ou até anos, diminuindo o custo de aquisição drasticamente. Até chegarmos ao topo dessa pirâmide, o nível 4, pronto para escalar. O nível 4 é o ecossistema completo. A operação funciona quer o dono esteja no prédio ou não. O digital transcende essa ideia de apenas um canal de vendas e se torna um ativo gigantesco da empresa. Vira o motor principal. É um momento onde faz sentido ter grandes canais no YouTube, estratégias robustas em múltiplas redes e funis super complexos integrando perfeitamente o tráfego pago para potencializar o conteúdo orgânico. Mas reparem numa coisa importante. Eles chegaram lá tijolo por tijolo. Então, o que tudo isso significa na prática? Para quem está acompanhando a gente agora, talvez no carro, indo para o trabalho ou no intervalo ali do almoço, e pensando em como aplicar isso no próprio projeto amanhã cedo. A grande mensagem consolidadora de toda essa imersão é: não permita que a pressão do mercado digital esmague a sua sanidade com a obrigação de produzir conteúdo em massa. Respira fundo. Exato, respire. Respeite o nível atual de maturidade do seu negócio. Antes de tentar abrir as comportas do tráfego orgânico, garanta que o seu posicionamento é claro, que a sua equipe de atendimento dá conta do recado e que a sua margem financeira faz o crescimento valer a pena de verdade. Construa sua presença digital com a mentalidade de quem levanta a própria casa, colocando a sua experiência real e inegável na fundação de cada texto ou vídeo. E olhando para todo esse movimento, sabe, para a sofisticação absurda dos motores de busca em detectar a verdadeira experiência e punir impiedosamente quem produz conteúdo genérico sem nunca ter executado a teoria, a gente chega a uma provocação final bem intrigante. Qual seria? Se o maior prêmio do marketing orgânico hoje vai para quem tem as cicatrizes da prática, será que num futuro muito próximo a vantagem competitiva definitiva na internet não terá nada a ver com estratégias de tela? Nossa! Será que o grande diferencial será pura e simplesmente viver uma vida profissional offline muito mais rica, suja e interessante? Para finalmente ter algo real para ensinar o mundo? Sabe que essa é uma perspectiva que vira o jogo completamente de cabeça para baixo. A ideia de que o segredo supremo para dominar o digital é fechar o laptop e passar mais tempo no mundo físico, resolvendo problemas complexos de pessoas reais. A ironia máxima da tecnologia, né? Voltamos ao ponto de que, no fim das contas, a tecnologia avança apenas para nos lembrar do valor da fundação humana. A nossa análise fica por aqui. Estruturem suas bases, respeitem o processo e levem a experiência do mundo real para o digital. Um grande abraço para quem está ouvindo e até a próxima!